Olá, boa tarde, companheiros, amigos da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março. Antes de passar e apresentar os nossos companheiros que estão aqui hoje para apresentar o programa, eu queria passar os avisos. Perdão, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e, se possível, torne-se membro da Causa Operária TV, assim você vai estar contribuindo com a nossa imprensa, porque aqui nós somos voluntários, né? Nós não somos financiados pelas ONGs, então nós contamos com o seu apoio financeiro e está aqui comigo, né, voluntários e militantes da Causa Operária, das células internacionais também. Eu vou apresentar assim e passo a palavra para quem for dar início para o programa. Tem a Adriana, de Nova York, companheiro Cláudio, de Barcelona, e o nosso querido Roberto França, né, que está na fronteira, e na produção, nosso querido Gabriel. Boa tarde, companheiros. Boa tarde para todo mundo. Carlota. O Roberto está lá na Tríplice Fronteira. Hoje eu estou aqui no Paraguai. É um prazer estar aqui de novo com o Correspondente Internacional. Queria parabenizar todo mundo da Causa Operária TV, que está fazendo uma cobertura essencial do que está acontecendo nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, da OTAN com a Rússia. É muito esclarecedor. E o que a gente quer enfatizar hoje é isso: a Rússia se defende da agressão da OTAN, do imperialismo, e se defende com todo o direito de se defender. E a gente tem que deixar isso muito claro, porque aos poucos a gente está vendo que na esquerda algumas ideias vão sendo desbancadas. Por exemplo, a ideia de que a Rússia é imperialista. Aos poucos vai ficando claro para a esquerda que não, a Rússia não é imperialista, como eles avisaram. Eles tentaram falar que todo mundo contra a guerra, que não dá. Mas a gente já falou aqui, se você ficar contra a Rússia nesse conflito, você está do lado da OTAN, está do lado do imperialismo, e a propaganda que o imperialismo tem feito é uma propaganda xenofóbica contra os russos em geral, né? Contra o país, não só contra o Putin, mas estão usando esse conflito para colocar o mundo inteiro contra a Rússia. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as sanções, as propagandas que estão sendo feitas, e eu queria falar também da questão para o Brasil, né? O que significa para o Brasil. Eu acho que a gente podia começar com a notícia que saiu ontem, das últimas notícias, de um bombardeio que teve, que em toda a imprensa capitalista está falando sobre o Putin estar matando civis, que teve um ataque numa maternidade, que está matando crianças, e tentando fazer essa propaganda de que o Putin está indo atrás de civis, quando, na verdade, a gente sabe que toda a ação militar da Rússia na Ucrânia está sendo feita com um cuidado muito grande para focalizar nos alvos militares. Eu até mandei para o Gabriel, não sei se ele achou, tem uma foto que chama Bombardeio Maternidade, que mostra a usada, essa propaganda é usada para dar aval para o imperialismo para atacar a Rússia, seja diretamente ou seja por sanções. Por enquanto, o imperialismo está evitando esse contato direto. A gente vai ver um vídeo daqui a pouco
sobre o Zelensky, que está pedindo que a OTAN implemente a exclusão aérea, o que causaria diretamente uma guerra se a OTAN colocasse uma zona de exclusão aérea na Ucrânia agora, eles teriam que abater aviões russos na Ucrânia, que terminaria num conflito direto do imperialismo com a OTAN. Então, por enquanto, eles não estão fazendo isso, mas estão fazendo uma propaganda enorme e muitas sanções. Né? O Roberto do Kremlin, e também mais informações sobre as sanções, que a gente vai falar mais com detalhes, né, Roberto? O Roberto está mutado. Perdão. Essa situação ocorrida em Mariupol, no Hospital Maternidade, ele foi desmentido pelo Lavrov como um ataque a civis. Ali já estava sob controle nazista, sob o controle dessas milícias nazistas, e foi um ataque cirúrgico ali já por parte da inteligência russa, que já tem todo esse mapeamento, né, da Ucrânia. Isso, tanto que as ações, inclusive por parte do Putin, do Kremlin, né, de estabelecer corredores, né, não estão fazendo nenhuma cobertura sobre isso. Né? E na região de Suma, por exemplo, lá na Ucrânia, né, na região assim, da fronteira já com a Rússia, né, em Luhansk, aconteceu uma evacuação de 5.000 pessoas, e essas 5.000 pessoas conseguiram sair numa noite. Né? Então, isso é uma cobertura desigual por parte da imprensa capitalista, que está um apoio completamente direto aí à Ucrânia. Né? E isso acaba levando até a própria esquerda a confundir as ações. Cláudio, você quer comentar essa questão? A gente pode mostrar o vídeo que fala esse ataque, essa mentira do ataque do bombardeio está dando desculpa para o Zelensky enfatizar o pedido da exclusão aérea. E tem um vídeo da Sputnik que explica o que seria essa exclusão aérea. Só comentar que teve outra mentira também do ataque ao cemitério aí do Holocausto, né? O Memorial do Holocausto da Ucrânia. Também foi divulgada essa notícia, né? A gente viu vídeos de soldados ucranianos colocando fogo em parque de criança para falar que eram os russos. Foi desmentido. Foi desmentido porque, se fosse verdade, não foi desmentido, a imprensa ficou em silêncio, né? Mas se fosse verdade, teriam feito um escândalo em cima disso. Então vamos ver aquele vídeo da Sputnik que explica sobre a exclusão aérea. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky pediu por várias vezes para ser implementada uma zona de exclusão aérea internacional para proteger a Ucrânia após o início da operação russa em seu país. No entanto, as solicitações foram veementemente rejeitadas pela OTAN, que afirma que tal medida pode provocar uma guerra total na Europa. A zona de exclusão aérea tem como objetivo proteger os civis em um conflito, impedindo os ataques aéreos, mas não é suficiente apenas declarar como interdito o espaço aéreo do país. Uma vez declarada, a OTAN seria responsável por patrulhar a área com suas aeronaves. Zonas de exclusão aérea foram implementadas em vários teatros, incluindo no Iraque, Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Líbia. No Iraque, a zona de interdição de voos foi implementada após a Guerra do Golfo em 1991 pela coalizão liderada pelos Estados Unidos e existiu até 2003. A Aliança Atlântica fechou o céu da Bósnia e Herzegovina de 1993 a 1995 durante a Guerra da Bósnia, com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Uma zona de exclusão aérea foi implementada na Líbia pelas forças da OTAN após a medida ser aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em 2011, no âmbito da intervenção militar na Guerra Civil. Explicando por que os Estados Unidos e a Aliança Atlântica não pretendem criar uma zona de exclusão aérea, o secretário de Estado Antony Blinken declarou na semana passada, em 4 de fevereiro, que a única maneira de implementar algo parecido a tal zona é enviar aeronaves da OTAN para o espaço aéreo da Ucrânia e abater os aviões russos, o que pode levar a uma guerra de pleno direito na Europa. No mesmo dia, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sublinhou que a aliança não faz parte do atual conflito na Ucrânia. Ontem, dia 9, os Estados Unidos e o Reino Unido reforçaram sua oposição à implementação de uma zona de interdição de voos na Ucrânia. Blinken afirmou que o objetivo dos países é acabar com a guerra e não a expandir. Segundo a chanceler britânica, Liz Truss, a melhor maneira de ajudar a proteger o céu é através de defesa com armamento antiaéreo, em vez de uma zona de exclusão aérea. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou na terça-feira, dia 8, que uma zona de exclusão aérea limitada aos corredores humanitários para uma evacuação segura das cidades ucranianas pode ainda escalar o conflito, levando os Estados Unidos a uma guerra com a Rússia. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin advertiu na terça-feira, dia 8, que a Rússia considerará os países que se juntem à zona de interdição de voos na Ucrânia como participantes do conflito militar, e não será importante a qual organização esse Estado pertence. Então, a gente viu aí que colocar uma área de exclusão aérea na Ucrânia seria começar a guerra diretamente da Ucrânia com a Rússia. E tem muita gente aqui nos Estados Unidos, na Europa, que está pedindo nos protestos que se coloque essa zona de exclusão aérea, sem saber o que isso significa. A gente está vendo manifestações no mundo inteiro de pessoas que estão caindo na história do imperialismo, caindo na história da mídia. A gente tem aí manifestações no mundo inteiro contra a Rússia, falando que o Putin é o maior mal que existe, e agora eles estão repetindo essa fala do Zelensky de que quer a área de exclusão aérea, sem saber que isso significa começar uma guerra. Mas a gente estava falando das diferenças da guerra de agora, dessa ação militar da Rússia com relação aos civis, né, Alberto? Você falou que o corredor para tirar os civis da área de combate também sofre uma propaganda muito grande. Eles estão falando que o Putin não está respeitando isso, né? Tem o cessar, assim, na imprensa capitalista, todo dia o levantamento de que a Rússia furou o cessar-fogo. Na verdade, a Rússia ela tem feito a desescalada do conflito, que ele decreta um silêncio, né, em determinados pontos do território, né, do Donbás, especialmente, né, que é a evacuação de populações civis. Então, Suma, como eu estava comentando anteriormente, que fica em Luhansk, foi feito isso. Durante a noite, foi retirado cerca de 5.000 pessoas da zona de conflito, né, que ali você tem ali grupos nazistas ainda dentro do Donbás, né? Então, é uma questão central aí, é entender que não há nenhuma guerra, de notícias de guerra, que há esse tipo de ação, né, que essa de fato uma ação humanitária, né? Não como aquela ação lá revelada por um jogador de futebol entrevistado ao vivo, né, em plena Rede Globo, dizendo que ele teve que pagar o passaporte dele de volta, né, lá para o pessoal lá dessas ONGs imperialistas que fazem corredores humanitários, ditos humanitários.
Então, há toda uma propaganda aí que mente sobre os números, inclusive, né, do conflito. Né, números assim que superestimam a quantidade de civis, né, que foram atingidos ali naquelas regiões. Além disso, também há uma superestimado a resistência ucraniana. Né? Inclusive, a gente viu o Zelensky já praticamente capitulando, né, da ideia de querer permanecer o conflito. Mas, finalizando esse comentário, essa vai ser uma guerra prolongada. Daqui a pouco tempo, os assuntos já começam a mudar. Isso lembra muito 2014. Em 2014 ocorreu um processo de demonização do Putin na questão da Crimeia. E lá em 2014 também ocorreu um ataque por parte dos nazistas, né, num avião que estava indo para Moscou para fazer uma conferência sobre AIDS. E ali foi derrubado um avião com civis e atribuíram isso à resistência do Donbass. Na verdade, foram os nazistas que atacaram o avião, morreram vários pesquisadores que estavam indo para esse congresso, e aí decretou essa zona de exclusão aérea por um bom tempo. Né? E isso permaneceu por anos, acho que por volta de 5 anos, daquela situação. Roberto, evidentemente que há um problema que aí é um aprofundamento da guerra, e aí é o aprofundamento da guerra irregular, que parece que acontece porque a gente vai vendo o aumento aí do número de mercenários chegando ao território do ucraniano. Pois é, teve até um comentário aqui no chat da Donise Meirelles falando que os mercenários recebem de $1.000 a $2.000 por dia. A gente ainda não conseguiu confirmar essas afirmações, existe mesmo muita especulação, mas o Cláudio queria falar sobre a relação do imperialismo de Israel com os nazistas na Ucrânia, né, Cláudio? Que muitas vezes, por essa propaganda, eles estão falando que não, os nazistas são poucos e não importa, quem é fascista é o Putin, mas essa história é completamente trocada, né? Não tem nada disso. Uhum. Tem informação aqui que também não é comprovada, né? Mas o regimento Azov, ele recrutou aí mercenários, na verdade militantes de extrema direita, nazistas, no exterior, em todo o Ocidente, incluindo o Brasil, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Eslováquia, República Tcheca, Escandinávia, Reino Unido e Rússia, chegando a 10 mil homens, né? E o dobro de simpatizantes. Também teve o pessoal, os nazistas estão, isso já faz tempo, né? Desde o golpe militar, do golpe de Estado mesmo, né? E o atentado aí de Charlottesville, que um militante à extrema-direita nos Estados Unidos atropelou os manifestantes que estavam fazendo uma contra-manifestação contra os fascistas, teve treinamento no batalhão Azov, e também, supostamente, o atentado aí que matou mais de 50 pessoas, né, na Austrália, né? Uhum. Também foi matou mais de 50... Não, esse não foi comprovado a ligação dele, mas a gente vê que esse tipo de informação que não vai ser comprovada mesmo, né? Então a gente tem que lembrar aí o Julian Assange, que é quem a Wikileaks, né? Se estivesse aí ativa, a gente podia estar comprovando uma série de informações que são muito importantes, como isso, né? Que os nazistas estão sendo treinados na Ucrânia e eles voltam para os seus países de origem
e cometem esses atentados, porque seguramente não são as pessoas mais equilibradas do mundo, né? Recebendo aí treinamento nazista mesmo, né? Então a gente tem esse tipo de informação que a gente não consegue confirmar, a gente vê onde que foi parar aí o Julian Assange, né? E em relação a Israel, Israel não está condenando a Rússia, o primeiro-ministro de Israel, né? Ele está mantendo aí uma posição não totalmente neutra, né? Mas ele não chega a condenar a Rússia e nem a apoiar ele condenou a Rússia, ele condenou o ataque, mas não chegou a apoiar os Estados Unidos, né? A Ucrânia. Ele fez uma viagem aí para a Rússia, seria para negociar a paz, né? Também porque teve esse boato aí de que teria sido bombardeado o Memorial do Holocausto. Parece que ele foi verificar ali, porque Israel é um estado fascista como a Ucrânia, né? Não sei, o Rui falou que não chega a ser fascista a Ucrânia, a ser nazista, a ser fascista, porque eles não têm o controle de todo o aparato de Estado, mas Israel considerado, a gente considera fascista, né? Mas eles também não podem apoiar a Ucrânia por essa questão do nazismo, né? Como que vai ficar aí o apoio direto de Israel? Também tem outros fatores, né? Porque também tem uma série de relações aí de segurança com a Rússia. Mas, na verdade, eles apoiam, né? Eles estão diretamente ligados, não o governo, mas... eles têm uma relação próxima aí com o primeiro-ministro, com o presidente da Ucrânia, mas eles não chegaram a enviar armas, nada disso, né? Eles estão pedindo, aí estão tentando assumir até uma posição de negociação, de negociadores, porque eles têm boas relações com ambas as partes. O que você acha disso, Roberto? Papel de Israel. Então, Israel, eu não cheguei a ver essa... Estou dando microfonia. Eu cheguei a ver, eu sei que a Israel ela tenta manter, né, em alguns casos, uma posição de momento neutralidade, né? Isso é em alguns casos, Roberto, por causa se abaixar, você está com retorno aí? Você está com... Deixa eu ver aqui. Ele teve umas declarações, mas não foi do primeiro-ministro, foi secretário de Segurança, né? Condenando a Rússia. Deixa eu ver se melhorou. É um cinismo gigantesco. Ainda tá. A gente volta no Roberto enquanto ele ajeita. Eu também tô. Pode ser. Acho que é o meu, né? Então, vou desligar aqui, vou entrar e sair de novo. Então, o Roberto. Liguei o meu. E aí? Posso? Então tá. Israel, evidentemente que é um Estado fascista. Isso aí é claro, isso é notório e a gente precisa denunciar isso. Sobre a questão da Ucrânia, o regime ali, né? O Rui ele falou que precisa ter todo o controle do Estado. E, de fato, ali você tem o controle dos Estados Unidos sobre o território da Ucrânia. Mas o regime ele caminha para o nazismo de forma muito evidente, inclusive com aprofundamento disso via ensino, por exemplo, instituições, a desrussificação e toda a ideologia baseada lá no Stepan Bandeira, que é o colaborador do Hitler, que é o cara que era da CIA, ligado à CIA depois, que foi fomentado pelo macartismo dos Estados Unidos,
Ali você tem uma produção clara, né, estabelecida no ensino, nas instituições, no judiciário, que é para estabelecer esse regime do tipo nazista. Ele não se caracteriza diretamente como nazista, porque quem controla são os Estados Unidos e promove contradições que são essas das regiões. Né? Ainda tem muita gente que fala russo, não fala ucraniano, né? Mas toda a política deles ela se forma para isso. Há uma perseguição muito grande a pessoas que não sabem falar ucraniano. Eu lembro até um tempo atrás, vou fazer um comentário breve aqui para passar a palavra. O Cláudio quer responder, para a gente poder mudar. Vai rapidinho, vai. É bem rápido, porque eu dei aula numa região do Paraná onde tem uma predominância de ucranianos. E muita gente estava indo para a Ucrânia na época da Revolução Laranja para ensinar o ucraniano lá na Ucrânia, porque lá eles já não falavam ucraniano na década passada. Então, isso ali já se estava fomentando, não dizendo que as pessoas daqui são nazistas, mas é que não tinha mais a língua ucraniana e eles queriam retomar isso aí. Há um processo claro de desrussificação há 30 anos aí, aproximadamente. Então aí da língua, mas também eu acho que é o mesmo processo, né? Que é uma nazificação não somente da Ucrânia, mas do mundo inteiro, porque eles estão acolhendo aí os militantes nazistas e fascistas de todo o mundo, né? Esses militantes vão treinar lá e vão voltar para os seus países também, né? E o imperialismo, o Biden hoje anunciou, foi aprovado na Câmara um projeto de lei que eles vão financiar, vão mandar 14 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia. Eles colocaram isso no orçamento do Biden, foi aprovado hoje. Para eles colocarem esse dinheiro no orçamento, eles tiraram 15,6 bilhões de dólares dos fundos que era para ajuda ao coronavírus, ou seja, a população aqui nos Estados Unidos, que a gente já está chegando em quase 1 milhão de mortos pelo coronavírus, vai perder toda esse dinheiro que está sendo mandado lá para a Ucrânia. E agora, se o imperialismo está financiando nazistas, os judeus também estão, porque eles são uma grande parte daqui do governo, das decisões que são tomadas pelo governo imperialista, né? Então, essa contradição aí, ela existe, mas tanto que Israel, eles tentaram ser quem faria o acordo e Putin resolveu que não queria o Israel negociando entre eles e a Ucrânia, né? Eu acho que a influência do sionismo, né, no governo americano é muito grande. Então, a gente pode falar mais disso daqui para frente. Além desse acordo que eles fizeram hoje aqui na Câmara de 14 bilhões de ajuda para a Ucrânia, também eles estão fazendo, economicamente, isolando a Rússia, né? Tem vários países fazendo sanções, Reino Unido, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Itália, Singapura, Suíça. Eles cortaram o acesso do Banco Central da Rússia a 630 bilhões de dólares russos, igual fizeram com a Venezuela, fizeram com o Irã, que bloqueiam o acesso ao dinheiro desses países nos bancos centrais mundiais da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, é o dinheiro deles que eles não podem acessar, e isso já em si é uma ação de guerra. Você está roubando o país, né? Tiraram a Rússia do SWIFT, que significa que não pode fazer transações internacionais, e com isso eles estão colocando a Rússia numa situação de inadimplência, que eles não podem pagar a dívida, não podem fazer transações, né? Então, a gente vê que as sanções
vem junto dessa propaganda, que até a gente pode colocar, enquanto a gente fala, as imagens de todos os países aí que tem colocando a bandeira da Ucrânia nos movimentos mais, aí em Berlim, nos movimentos mais, monumentos mais importantes de toda a Europa, dos Estados Unidos, mostrando que oficialmente eles estão apoiando a Ucrânia. E então é isso, que essas sanções, elas atrapalham muito a Rússia, e eles estão tentando evitar a guerra direta através das sanções, né, para desestabilizar o Putin. Posso comentar Pode? rapidamente? Então, as sanções, as sanções à Rússia, elas não são de agora. Agora o aprofundamento é grande, né? Inclusive, estava vendo sanções aí, ficou marcada do McDonald's, mas teve a do Burger King agora, né? Onde o maior acionista é um brasileiro, né? Que é o Lehman. Então, isso mostra que a campanha internacional, aí, como a produção está mostrando, ela vai gerar em torno disso. Isso também isso mostra, isso é um retorno, eu diria, ao período entre guerras, né? Porque houve um impulsionamento naquela época à Alemanha por parte justamente dessas mesmos imperialistas, né? Mesmo se fale uma guerra interimperialista, ainda há a questão de que há um impulsionamento ao nazismo para organização de uma frente de expansão militar, né, que vai promover e vai acelerar desenvolvimento de forças produtivas e uma economia de guerra nos países centrais aí, dos países imperialistas. Mas a Rússia, ela tem, ao longo dos anos, aí, adquirido uma grande quantidade de ouro, né, o que dá um lastro muito grande para o país como a Rússia. Não é nenhum Fort Knox, né, como da dos Estados Unidos, mas o ouro ali vai lastrear aí um período aí de sanções que vão se dando à medida em que os interesses, né, imediatos eles possam ser sanados, né, dentro do próprio imperialismo. No caso aqui que eu vou falar para vocês, né, estava vendo notícia da TASS, que saiu agora há pouco, né, a Rússia vai introduzir, né, proibição temporária para exportação de grãos e açúcar. No caso dos grãos aí, sobretudo que é o trigo, né? E o caso do açúcar, principalmente da construção civil, o que vai ocasionar aí fortes problemas dentro da Europa. Essa produção, então, ela vai ficar dentro da própria Rússia para baratear os custos da população. Isso mostra aí que a Rússia ainda tem uma margem de equilíbrio e de manobra, né, para poder ainda fazer uma defesa do seu território, porque é disso que se trata mesmo. E ela não vai sair, se trata de uma guerra prolongada, não vai sair agora para o momento, e o imperialismo vai acabar sofrendo com o próprio problema já está começando com o petróleo, né? O aumento em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, isso vai acabar prejudicando esses governos imperialistas também. Econômica também no meio, né, Roberto? Tem uma guerra econômica no meio dessa guerra, que com as sanções, quem vai ser prejudicado mesmo é a União Europeia, né? E isso é um dos objetivos também do imperialismo norte-americano. Porque o imperialismo norte-americano não só busca sobrepor a sua hegemonia sobre a China e a Rússia, mas também sobre a Europa, né? Isso acaba acontecendo. A Europa ela está refém dessa política mesmo, né, Adriana? Quem está pagando a conta, o Biden já avisou que somos nós, é o povo trabalhador que vai ter que aturar os aumentos
da gasolina, que já está aumentando em todos os Estados Unidos, por exemplo, aumentar no Brasil, 16% o Gabriel está falando, somos nós que vamos pagar essa conta, né? Porque a gente já viu aí, o Cláudio queria falar, quem está ganhando dinheiro com isso tudo é o Wall Street, são as empresas que produzem armas. A gente já falou na semana passada que a Alemanha aumentou o orçamento de guerra em 100 bilhões de euros, o Biden já está falando que vai mandar esses bilhões, 16 bilhões para a Ucrânia, 14 bilhões para a Ucrânia, e Wall Street, as empresas de armas, as empresas de petróleo, são essas que estão ganhando, né? Que, na verdade, são quem controlam tudo e começaram as agressões à Rússia justamente por causa disso. Eles querem enfraquecer a Rússia, enfraquecer a China. Se conseguir enfraquecer a União Europeia, para eles é melhor. Mas, com certeza, quem sofre é o trabalhador, que já está com os preços mais altos. Eu creio que essa agenda aí, ela vai enriquecer aí as petroleiras, né? Até por conta que, se impor sanções à Gazprom, a Gazprom ela ainda consegue se articular com a China, estabelecer uma organização dali com a Eurásia, e ainda muita gente desconsidera esse fator importante. A Então, acho que isso estava programado na inteligência dos Estados Unidos, que poderia acontecer. Inclusive, a própria questão das bandeiras Visa e Mastercard, né, que está muita gente comentando, já se dá uma ampliada aí com as relações com a própria China. É muito difícil que o imperialismo não tenha que retroceder e colocar um passo atrás para poder... Isso se manifesta na questão da Venezuela, por exemplo. Né? Vamos ver. Não sei até que ponto isso vai estar adiante, mas isso é uma manifestação da crise. Tiveram que ir lá conversar com o Maduro e chamaram ele de presidente, né? Mas o Cláudio tinha um comentário também sobre Wall Street. Bom, queria comentar isso, a questão da Venezuela já é um fator progressivo do conflito, de confrontar o imperialismo, né? Mas também isso daí de acolher os refugiados ucranianos, por mais que eles sejam do país que está apoiando a OTAN, também é um avanço na Europa, porque é uma outra característica progressiva desse ataque do Putin, porque normalmente sempre é o imperialismo quem ataca. Então, na verdade, os refugiados sempre são do país atacado, né? E agora, nesse caso, os refugiados são do país atacante, e a Europa está sendo obrigada a abrir as fronteiras para esses refugiados, né? E passou aí anos e anos deixando os refugiados morrerem no Mediterrâneo, né, com as fronteiras fechadas, e agora tem que enfrentar essa contradição, né? Ficou explícita que alguns refugiados sim, outros não, né? Outro fator progressivo. E isso daí a gente fez aqui, né, em Barcelona um ato de protesto contra a Repsol, né? Que eles derrubaram aí, cometeram um crime também imperialista e fascista na costa do Peru, né? Foram 100 quilômetros do litoral do Peru contaminados aí de petróleo. Então, pesquisando aí a esse respeito, a gente vê que, bom, os dirigentes da Repsol são fascistas também, são remanescentes aí do regime do Franco, né? E a empresa maior acionista da Repsol é a Blackstone, que é um fundo de investimento, né? Fundo de inversão. Aí eles contactam carteiras privadas, é como se fosse testa de ferro de investimento do grande capital, investimento de risco. Investimento de risco é assim, quando eles têm, na verdade, eles
eles têm contatos políticos, né? Ou seja, eles fazem as coisas aí no conchavo político. Então, esse problema aí da Repsol, que foi um crime, né? Um crime ambiental, mas não é só um crime ambiental, né? Por trás desse crime ambiental, que a Blackstone seria a principal responsável, tem outro crime que é a corrupção do próprio sistema político do Peru, né? Não só do Peru, mas também do país de origem aí da Repsol, que também foi uma empresa, era uma empresa estatal que foi privatizada, né? Então, provavelmente essa privatização também já é um outro crime, né, contra a população da própria Espanha. É um crime a expropriação dos recursos naturais do Peru pela multinacional espanhola imperialista, também imperialismo espanhol. Mas você vê que esse fundo é um crime em cima do outro, né? Então, você tem aí o crime ecológico, tem o crime de interferência no sistema de governo do Peru. Aqui, a mesma empresa, né, a Blackstone, que faz esses investimentos, na Espanha, que seria o país imperialista que está atuando aí no Peru. Então, a Blackstone, ela tem uma das maiores carteiras de imóveis, de residências, né, aqui na Espanha mesmo, que com a crise do Covid, também tem um sistema de exploração, porque o governo do Pedro Sánchez, ele eliminou os impostos para esses fundos de investimento, né, sobre o aluguel, que torna extremamente lucrativo. Então, mesmo com a crise do Covid, os aluguéis, por mais que as condições tenham sido extremamente reduzidas dos trabalhadores em termos de poder alugar, né, e também ha caído totalmente o turismo, mas os preços se mantêm exatamente iguais, ou seja, não existe mais uma flutuação de mercado, o preço é mantido pelos monopólios, né, dos fundos de investimento. Uhum. Isso é um ataque muito grande para os próprios trabalhadores do país imperialista, né? Porque agora, na situação que está atualmente, a maior parte do salário que todo mundo recebe vai tudo para pagar o aluguel e mal sobra para alimentação. A maior parte, isso para quem consegue, né? Ter um lugar para pagar o aluguel. E isso que eu falei eles falavam da Ucrânia também, que está acontecendo na Ucrânia também. Então, e tem uma relação direta com a necessidade de apoiar a Rússia nessa ação defensiva. Porque esse mesmo fundo, a Blackstone, também tem um envolvimento direto com o golpe na Ucrânia. Ou seja, a ação da Rússia, na verdade, é uma ação contra o mesmo grupo econômico, né? É o mesmo grupo econômico que está tirando a pele do trabalhador aqui na Espanha, é o mesmo grupo que está devastando o litoral do Peru. E sabe-se lá mais quanta coisa eles estão fazendo no mundo inteiro com esse mesmo... Isso é o capitalismo financeiro, porque não é uma pessoa que é dona desse investimento. É um fundo que tem que gerar a máxima lucratividade possível, custe o que custar. Tem o suporte militar do imperialismo norte-americano. Ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem e ninguém pode falar nada, que é o que está acontecendo na Ucrânia. Então, é por isso... Isso é que significa realmente o imperialismo, né? Não é uma coisa abstrata. A gente tem que olhar um pouco, né, um pouco mais profundamente, mesmo sem entender totalmente economia, saber o que são esses fundos de inversão. Quanto mais você vai ver, mais pior vai ficando, né? Mas não é o fim do mundo prestar atenção nessas coisas.
Ô, Cláudio, abaixa o seu retorno aí um pouquinho, só para não dar eco. E é por isso que a gente fala que, na verdade, agora, nesse conflito que está dividindo mais o mundo, eu acho que tem que mutar o Cláudio. A gente fala que apoiar a Rússia é, na verdade, apoiar o Lula. Se você, no Brasil, se você apoia o Lula, você tem que apoiar a Rússia também, porque é o mesmo grupo, é o mesmo lado contra o imperialismo. O imperialismo está atacando, o imperialismo que ataca a Rússia, que financia os nazistas na Ucrânia, que financia a indústria petroleira que tenta desestabilizar todo mundo para privatizar, roubar os recursos naturais. É o imperialismo que vai tentar tirar o Lula da jogada de novo esse ano nas eleições. Então, é o mesmo lado. É isso que a gente está tentando falar aqui e a gente vai repetir para ficar claro, para todo mundo entender, para todo mundo conseguir debater, conversar com os companheiros, conversar com todo mundo que você conhece, divulgar a nossa posição, e que é só assim que a gente ganha, é só com a força de todo mundo, né, Carlota? Como é que está o chat? A gente viu que estava super animado, mas acabamos que não deu tempo de ver tudo. Carlota, você conseguiu acompanhar o chat? Consegui, assim, muita discussão, não tivemos super stickers, mas é compreensível. Eu sei que são companheiros, assim, fiéis, estão sempre por aqui. Tivemos um sticker do LC29 que também já saiu. E eu gostaria de agradecer um especial nossa nova membro, uma companheira chamada Natália Araújo, tornou-se membro bronze. Mas eu, assim, a considero membro de ouro do nosso Partido da Causa Operária. Seu companheiro, Gabriel, também, que está sempre trabalhando com a gente. Esse que é o nosso partido, feitos de revolucionários, trabalhadores. Então, assim, foi Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, mas nós estamos aqui. Eu quero deixar alguns recados antes de me despedir. Eu não sei se os companheiros vão ter alguma consideração. Vou tentar ser sucinta. Segunda-feira, Escola Marxista, dia 14, primeiro módulo, o ano inteiro vai começar presencial. Escola Marxista, Brasil, a história do Brasil sobre uma nova perspectiva. Nova, talvez não tão nova, a verdadeira. Você vai conhecer a história marxista, as aulas são ministradas pelo nosso companheiro Rui Costa Pimenta, que vai dar análise e a leitura marxista da história desse grande país. Também queria deixar aqui anunciado, nossa, agenda cheia, vai anotando aí, dia 19 e 20 de março, logo aí, Conferência de Negros, Coletivo de Negros João Cândido, o Coletivo de Negros do Partido da Causa Operária, a conferência é aberta, vai acontecer no Rio de Janeiro, no Morro do Jacarezinho, procurem nas nossas redes para como se inscrever, e finalizando março, fechando o verão, conferência do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, que estiveram ontem na manifestação, e aconteceram outras manifestações também, né, por aí, a gente vai trazendo aos poucos, né, como que participamos, dia 26 e 27 de março. Então, entre em contato com as companheiras, procure saber no Diário da Causa Operária como se inscrever, não deixe de se inscrever, divulgue, ajude a divulgar, faça sua inscrição solidária. E, claro, não podia deixar, acompanhe as nossas mídias, o PCO, as Células Internacionais, PCO Europa, PCO América do Norte no Facebook, sou eu. Bem que eu queria, estão te sacaneando? Não, o teu cartão não vai ser recusado. O seu logotipo do coletivo de tecnologia também, que vai ter reuniões do coletivo aos sábados, ficou maravilhoso. Parabéns. Agora, Felícia é o PCO também. Procure também nos nossos sites e acompanhe as nossas páginas. Nós temos páginas em inglês, espanhol e francês. E a cobertura maravilhosa da guerra que a nossa companheira Adriana elogiou no começo. Passo aos companheiros e me despeço por aqui. Obrigada.
A gente tem muito ainda para falar, mas não tem mais tempo. A gente volta na semana que vem. Cada um pode dar uma palhinha, um minuto aí para despedir. Eu só queria falar que no canal Internacionalismo a gente está colocando vários vídeos diariamente. Hoje a gente colocou um sobre as armas biológicas que os Estados Unidos estavam financiando na Ucrânia, que agora eles estão preocupados que caiu na mão dos russos, para mostrar que a Rússia está se defendendo sim. Então é isso. Vamos apoiar o Lula e vamos apoiar a Rússia. O Cláudio tem uma última palavra e depois o Roberto também pode dar uma última palavra se quiser, rapidinho. Pode falar, Roberto, depois eu queria falar sobre o 8M também. Eu queria fazer uma consideração final, que os chechenos estão na Ucrânia. O Kadyrov, que é um dos maiores líderes aí do nosso tempo, né, da Chechênia, ele organizou, né, o exército da República da Chechênia, uma república autônoma ali, da Rússia, e ele levou uma grande quantidade de pessoas que estão indo de forma, vamos dizer, autônoma, assim, por vontade mesmo, e para lutar contra essa extrema-direita que tinha arruinado a Chechênia em 2 guerras. Então, é isso. Não, é só isso mesmo, as considerações. Esse é um pequeno vídeo aí sobre a organização da saída das tropas, e eu acho que vocês vão ter acesso aí nas redes aí do Telegram, mas o Kadyrov, ele é uma pessoa que é fundamental nesse processo todo, inclusive porque a Ucrânia impõe ali a islamofobia também contra o povo da Chechênia. A gente não escutou nada, a gente escutou uma bagunça. Queria falar aqui... Fala, Cláudio. Então, para finalizar, eu queria comunicar aí os militantes, né, nossos militantes e os que acompanham aí o partido, informar que aqui, em Barcelona, durante o 8M, Dia Internacional da Mulher, o PCO esteve presente, a gente estava, inclusive, na organização do ato, né, na organização do Arte Sem Fronteiras, que foi um grupo que fez intervenções artísticas aí no ato. A gente não conseguiu subir o vídeo aqui, porque estava no Instagram, mas a gente foi lá, a gente acompanhou. Então, espera, deixa eu terminar, completar, aí você continua o vídeo. Você pode tirar o vídeo, Gabriel? Então, a gente está com a bandeira aí no fundo, dá para ver a bandeira do partido, a gente foi presente, né, alguns militantes aqui da América Latina, e esse ato, ele era bem identitário, né, começou na estátua de Colón, tem uma agressividade muito grande contra o Colón, também não podia estar presente homem, e não podia ter bandeira de partido. Ou seja, são 3 políticas imperialistas que foram introduzidas diretamente pela CIA no movimento social. Então, a guerra contra o imperialismo não é só na Rússia. Também aqui, na rua. Então, a gente foi com a bandeira, a gente foi... elas têm, as feministas aí, têm uma organização para expulsar as pessoas, os homens e as bandeiras políticas do ato. A gente não abaixou a bandeira, a gente seguiu adiante, elas vieram várias vezes, a gente se sentiu como se fosse a Rosa Parks no ônibus, né, pedindo para ficar no fundo do ônibus, né, e a gente manteve a nossa posição, e as companheiras aí do vídeo do Arte Sem Fronteiras, elas demonstraram apoio e falaram que elas não fariam apresentação se a gente fosse expulso da manifestação. Ou seja, a gente teve o suporte no centro do movimento. Isso gerou, pelo menos, né,
entre os identitários um ponto de reflexão, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Fazendo um sectarismo, dividindo a esquerda, que na verdade foi isso que representou o 8M aqui em Barcelona. A esquerda completamente dividida, né? Cada setor fez um ato diferente do 8M, com as suas características, mas é isso, o PCO está firme na luta, com a bandeira em pé, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. A gente é um partido, a gente está levando adiante a nossa política de apoio à Rússia, de combate ao imperialismo. A gente está isolado no mundo inteiro defendendo essa política. Nenhum partido praticamente de esquerda em nenhum lugar do mundo está tendo uma posição anti-imperialista no nosso dia de hoje. Então, é muito importante isso, ter consciência disso. Eu acho que na semana que vem a gente pode voltar mais a esse assunto. Eu também queria comentar como que a imprensa capitalista usou o identitarismo, né, para cancelar os russos. Está falando que o Putin está estuprando a Ucrânia, o que trouxe o Zizek, que é famoso marxista, a falar que todos os estupradores têm que ser castrados, inclusive o Putin. A gente tem que falar sobre isso com mais calma no próximo programa, mas fica aí a mensagem de que os russos estão sendo cancelados com a ajuda dessa campanha, dos métodos da campanha identitária que a gente já vem comentando há muito tempo, né? Exato. Você vai agradecer o superchat e terminar, Carlota? Valeu. Vamos juntas, né, Adriana? Nossa companheira. Olha, chegou mais um. Angélica Macduff. Pessoal, destacar essa live, compartilhar. Cheguei agora. As informações nela contida precisam ser divulgadas urgente. Então, fiquem conosco. Muito obrigada, Angélica. E a Leila Sodré também, que mandou um chat aqui dizendo que o conteúdo está ótimo. Obrigada. Então, acompanhe, contribua com a Causa Operária TV, como puder, compartilhando, mandando seu superchat, tornando-se membro, enquanto nós também não somos cancelados. Eu queria só encerrar com esse comentário de duas companheiras aqui que fizeram, e de que daqui, enquanto a gente não for censurado, a gente vai trazendo conteúdo, porque não temos rabo preso com o imperialismo. Agradecemos também o nosso companheiro Gabriel, que estava na produção, a nossa nova membro do canal, esse casal, Natália Araújo e Gabriel. Obrigada, Adriana, Roberto França e Cláudio Martini. Semana que vem estamos de volta quinta-feira. Boa tarde, companheiras. Até. Avante!